Eu te prometo, quando você sair desse vídeo, você vai entender tudo sobre inteligência artificial. E se você já ouviu muito isso, não se preocupe, porque aqui é o Primus e você não vai se decepcionar. Tópico 1. Inteligência artificial base. Para começar, bora falar sobre inteligência artificial extremamente simples. Muitas pessoas não costumam pensar nisso, mas praticamente qualquer coisa que tem uma função determinada pode ser considerado uma inteligência artificial. Por exemplo, alguns programas no seu celular são praticamente inteligência artificial. A maior parte da coisa do seu celular é inteligência artificial. Por mais que seja extremamente simples, nós não costumamos chamar porque é exageradamente muito simples. Por exemplo, bora colocar um botão. Eu vou criar uma inteligência artificial para esse botão. Toda vez que eu clicar no botão, o botão tem que mandar um sinal para ir para a esquerda, por exemplo. Daí, isso é uma inteligência artificial funcionando da maneira mais simples. A entrada é apertar no botão, a saída é o que o botão tem que fazer, entendeu? Então, com isso, você já pode entender a parte mais simples possível de uma inteligência artificial. Então, bora passar para o próximo tópico. Tópico 2. Inteligência artificial simples de inimigo. Bora imaginar o inimigo do Super Mario, por exemplo, que a entrada é quando você iniciar e ele o que tem que fazer? Ir para a esquerda. Daí, se ele colidir com algum objeto, altera a direção. Daí, no caso, temos duas entradas, que é quando você iniciar, ele tem que ir para a esquerda. E a outra entrada é se ele colidir com qualquer objeto, ele tem que ir para a direção oposta a esse objeto. Daí, isso aqui ainda é uma inteligência artificial. Parece muito mais simples do que você vê no jogo. Por exemplo, no jogo parece mais avançado do que isso, mas é basicamente esse o código da inteligência artificial do Super Mario. Temos entradas e saídas. E daí com isso você pode entender, né? Que a inteligência artificial não é tão complexo quanto nós imaginava. Então bora pro próximo. Tópico 3. Inteligência de NPC. Pode parecer que nós demos um salto grande dos inimigos lá, que são extremamente simples, para os NPCs desse nível, né? No caso, que são NPCs que vão vagar pelo mapa. Mas vocês vão ver que é bem simples. Bora colocar o seguinte. Quando você iniciar, o NPC tem que ir em direção a um marcador mais próximo. Ao chegar no marcador mais próximo, ele sorteia um dos outros marcadores para ele ir em direção. E até nós podemos colocar que ele não possa voltar pelo marcador que ele estava antes, por exemplo, ele não ficar indo e voltando, que daí ainda continua sendo bem simples. No caso aqui não tem nada de difícil, né? No caso nós poderíamos colocar uma numeração para cada marcador para fazer isso ficar bem simples. Então, vocês já entenderam bem até agora. Mas agora bora passar para o próximo tópico que vai começar a ficar mais interessante. Tópico 4, NPCs de missão. NPCs de missão são mais complexos do que NPCs normalmente, porque eles têm muitas coisas que eles precisam fazer em uma ordem correta. Então nós vamos pegar, por exemplo, um NPC de um jogo de guerra, que ele vai ser o seguinte: ele vai começar no ponto A e tem ir em direção ao ponto B. O jogo vai marcar como inimigos e o NPC só tem que atirar naqueles que estão marcados como inimigo. Por exemplo, o inimigo está marcado, daí o NPC já mira diretamente nesses inimigos para ele atirar quando ele vai em direção ao ponto B. No ponto B, ele visualiza, por exemplo, um tanque, ele pede para o jogador, ou seja, ele está passando uma outra missão para o jogador fazer, que é para o jogador ir lá distrair o tanque enquanto ele passa, até chegar no ponto C. Ao chegar no ponto C, ele implanta um explosivo e daí recua para o ponto D, entendeu? Daí no caso, esses são uma sequência de eventos que tem que ser detalhadamente programados para o NPC seguir corretamente a missão, entendeu? No caso, vocês podem ver que aqui, por mais que pareça mais complexo, que realmente é um pouco mais complexo, ainda continua sendo simples. Ainda temos uma entrada e uma saída, não temos uma parte intermediária, que é o que nós vamos falar a partir de agora.
Tópico 5. Adicionando processamento. Então agora vamos criar um botão inteligente. Bora voltar lá para o começo, mas agora com um botão inteligente. Bora fazer o seguinte: toda vez que eu quero, por exemplo, o botão vai ter várias funções, que seria atacar, no caso, atacar de perto, aproximar e atacar, e também vai ter a função de atacar à distância. Vai ser as 3 funções no mesmo botão. Para fazer que isso não fique um pouco estranho, bora fazer o seguinte: se eu apertar o botão e eu tiver a 3 distância do inimigo, eu vou atacar a distância. Se eu tiver 2 distância do inimigo, eu vou me aproximar e atacar. Se tiver uma distância, eu vou atacar normalmente, entendeu? Daí no caso, isso já vai fazer que o jogo entenda como eu quero que eu ataque o inimigo com base na distância que eu tô do inimigo. Isso claramente não é prático em um jogo, porque no caso o ideal seria o próprio jogador escolher qual é o ataque, mas mesmo assim nós criamos uma inteligência artificial simples para um jogo. E essa inteligência artificial, por mais que não pareça, já é mais complexa do que o próprio inimigo, quer dizer, o NPC de missões que nós fez agora. Então isso já é mais complexo. Por quê? Porque tem processamento. Quando a inteligência artificial processa, ela pode fazer mais de uma coisa com a mesma entrada, que a mesma entrada foi eu apertar o botão, e daí o processamento é a distância que eu tô do inimigo, e as saídas são o ataque à distância, aproximar e ataque normal, entendeu? E aí com isso você pode entender como funciona já uma inteligência artificial, já pode pegar. Tópico 6. Processamento de um NPC. Agora, pessoal, vamos pular a parte do inimigo, porque eu acho que iria enrolar muito para explicar a mesma coisa que eu expliquei no tópico anterior. Então, bora o seguinte: o NPC tá com uma barra de fome baixa, no caso ele tá com fome. Daí ele vai ir para a direção do marcador que tá mais próximo de uma loja, entendeu? Daí então ele vai chegar na loja e ele vai verificar a quantidade de dinheiro que ele tem. Se ele tiver menos dinheiro do que a loja tem o alimento mais barato para ele comer, ou ele vai para casa dele, se ele não tiver dinheiro suficiente para comprar em nenhuma outra loja, ou então ele vai procurar outra loja para ele comer. Entendeu? Nós poderíamos colocar esse sistema, ou nós poderíamos fazer que o NPC fosse direto para uma loja com o cardápio mais barato, entendeu? Daí também funcionaria. E com isso você pode entender que o NPC pode simplesmente efetuar um evento com base em outro evento. Por exemplo, ele foi em direção à loja porque estava com fome. Daí, porque o processamento de fome dele estava baixo. E daí, no caso, quando ele processa que ele não tem dinheiro, ele processa que ele tem que ir para casa dele, entendeu? No caso, o anterior ajuda no posterior, entendeu? No caso. Que isso você pode utilizar para vários conceitos com inteligência artificial. Então agora vamos passar para a parte do soldado, o NPC de missão. Tópico 7. Processamento de NPC de missão. Agora, para o processamento de NPC de missão é muito importante que seja bem feito para não afetar a missão do jogador. Que vai ser o seguinte: o NPC vai ir em direção ao ponto B, vai começar do ponto A, vai em direção ao ponto B, verificando não tem os inimigos. Os inimigos mais perto, ele ataca primeiro. Se ele tiver com baixa vida, ele se esconde. E se ele tiver com bastante vida, ele ataca. Daí ele vai progredindo assim. Daí, no caso, ele vai selecionar os inimigos com base dos inimigos mais próximos e os inimigos que estão com menos vida, para que ele possa progredir para a próxima parte, que é a parte do tanque. Daí, quando ele chegar na parte do tanque, ele vai ver na direção que o tanque está olhando, vai se esgueirar por trás do tanque. Bora supor que ele não precise mais que o jogador faça a parte de distrair o tanque. Daí o NPC simplesmente vai lá e implanta uma bomba no tanque e foge, por exemplo. E daí, no caso, ele vai desviar do ângulo de visão do tanque, se esgueirando para conseguir afetar o tanque de melhor eficiência.
E no caso, aí você pode colocar vários detalhes, tipo assim, e você também pode colocar o processamento dele, do NPC saber o raio da explosão que o tanque vai fazer, para o NPC pular mais longe do que o raio de explosão. Porque se o NPC precisa saber o raio da explosão para ele ter certeza que ele não vai ser atingido. Entendeu? Com isso, com essas informações, o NPC muito bem pode despistar o tanque, e enquanto isso ele vai se proteger do ataque. Ele pode se esconder atrás de uma mureta. Por exemplo, eu posso marcar como todos os objetos em volta, alguns objetos em volta, como ele podendo se esconder atrás. Então o NPC vai ver o que está mais próximo ou o que está tá fora do raio de explosão para ele poder se proteger melhor, entendeu? E com isso, você pode entender como funciona muitos NPCs de jogos. Eles não são tão complexos quanto você imagina. Tipo assim, se vocês quiserem como fazer alguns outros tipos de NPC do jeito mais simples possível, dessa explicação que eu fiz nesse vídeo, comente aqui embaixo. Aqui foi Primus, falou e fui!